Nós estamos recebendo aqui o Dr. Tiago Diniz. Ele é médico oncologista e aceitou estar aqui com a gente porque nós estamos também no Março Azul Marinho. Março Azul Marinho, que é um alerta que existe para o combate ao câncer coloretal, né? E muitas vezes as pessoas deixam passar despercebido. Assim como a gente falou hoje com o urologista, né? Sobre a incontinência, né? Sobre a escapada do xixi, assim também tem os problemas de saúde necessários para você cuidar. E aí a gente trouxe aqui o Tiago Diniz para conversar com a gente, que por sinal já se encontra aqui no estúdio, e ele vai bater um papo com a gente para falar um pouco sobre esse assunto. Porque tem muita gente que não tem ideia, mas hoje o câncer, ele tem tomado de conta da vida de muitas pessoas. E a gente tem aceitado mais claramente se cuidar e também ficar atento sobre os problemas de saúde que têm acontecido. Antigamente você ouvia falar do câncer, mas era 2 tipos de câncer e as pessoas ficavam assustadas. Hoje, tudo chama atenção quando é o seu corpo por inteiro, né, doutor? Seja bem-vindo ao nosso programa, tudo bem? Obrigado, Vanusa, bom dia a todos os telespectadores da TV O Dia. Pois na verdade a gente ouve agora, inclusive, o câncer coloretal, né, que é o câncer de intestino grosso, que envolve toda a porção do intestino grosso, reto e o ânus. Teve vários artistas, né, aí nos últimos 6 meses, artistas, atores internacionais com essa doença. E jovens, né, jogadores, cantores. E aí as pessoas, nossa, é muito comum assim, então a resposta é sim, né? Então, de um modo geral, Vanusa, assim, o câncer, de um aspecto bem geral, ele há uma estimativa da Organização Mundial de Saúde, né, e do Ministério da Saúde, que em 2033, ou seja, está bem próximo, o câncer, as neoplasias, será a doença que mais mata no mundo. Então, o que mais mata hoje as pessoas no mundo é doença cardiovascular, é infarto, é AVC ainda, né? Mas eu acho que com o controle dessas doenças maior e que a população envelhecendo, o câncer começa a aparecer de forma realmente desenfreada. Hábitos não saudáveis, né, que a gente conhece bem. Mas, assim, o principal fator de risco é o fato mesmo de estar envelhecendo. Então, assim, que é um fator não modificável. A gente não modifica isso, né? O doutor está falando da terceira idade, do envelhecimento, do passar do tempo. Então, a gente, quando chega no quesito ser comum, idade e gênero, é comum? Então, é como eu havia falado. Então, assim, o câncer, na verdade, se você entender que câncer é uma mutação das nossas células, né, decorrente de fatores externos, seja uma carne vermelha, seja embutidos processados, seja o tabagismo. No caso, né, não seria tão comum agora, mas isso. É algo que, como se diz a própria pesquisa, que está tão próximo assim, os nossos jovens de hoje serão futuros homens da terceira idade. Exatamente. Com problemas relacionados ao câncer? Exatamente. Como eu já havia falado, assim, o principal fator de risco é esse, é o fato de estar envelhecendo. Isso a gente não modifica, né? Eu acho que o importante é ter o conhecimento de quais são os fatores de risco do câncer para que eu possa modificar, né, isso ao longo do tempo, ao longo da vida, né? A gente sempre ouve falar aqui no programa sobre alguns cuidados relacionados ao tabagismo, o álcool, questão de exercícios físicos. Continua sendo assim as causas? Sim. No câncer de intestino, especificamente no câncer coloretal, né, o câncer de reto, cólon e ânus, existem alguns fatores. Sim. Então, existe um fator que é muito bem estudado, inclusive com estudos mundiais que comprovaram que, por exemplo, o excesso no consumo de carnes vermelhas e aqueles alimentos, salsichas, salames, alimentos embutidos, hoje a OMS coloca esses alimentos como fator de risco 1A. O que é 1A? Nossa. É o tabagismo, por exemplo. Então eles estão igual ao tabagismo como fator de risco. E outros fatores, como sedentarismo, a obesidade, né? Tabagismo, que é geral para todo tipo de tumor. O câncer do canal anal, que também é câncer coloretal, tem relação com HPV, por exemplo, né? Praticamente a maior parte dos pacientes com câncer de canal anal, tivemos até agora recentemente uma cantora acometida, tem relação com o HPV. Então são esses os fatores de risco externos, né, relacionados ao câncer. Nossa, e quais são os sintomas, doutor? Normalmente, o câncer, né, de um modo geral, na sua fase inicial, ele não tem sintomas, né? Então ele não tem sintomas. Daí a importância
que podemos mencionar mais na frente dos exames de prevenção. Mas quais os sintomas que chamam a atenção para o câncer coloretal, câncer de intestino grosso? Normalmente, o fato de estar perdendo peso de forma, né, não estou fazendo regime, não estou fazendo nenhuma dieta, minhas roupas estão folgadas. Aquela astenia, aquela moleza, né, a anorexia, a indisposição, a anemia no idoso, né? Se você entender que a anemia é perca, né, tá perdendo sangue, então você tem que investigar, você está perdendo sangue por algum lugar. Então, normalmente, o câncer de intestino nos idosos tem essa relação com a anemia e alteração no hábito das fezes, né, alteração no formato das fezes, né? Às vezes, fezes... Os pacientes referem, doutor, minhas fezes estão mais em fitas, minhas fezes estão fazendo bolinhas, eu estou com cólica, ou tá saindo sangue nas fezes. Então, esses são os sinais, sintomas do câncer de intestino. E as fezes escurecidas? As fezes escurecidas, isso chama a atenção porque pode estar havendo ali no aparelho digestivo, de um modo geral, da boca até a região do ânus, pode estar havendo algum sangramento. Claro que o câncer de intestino é o segundo tumor mais comum, sempre tem que ser descartado, né? Olha, chamar a atenção da população quando o doutor fala a respeito da própria alimentação. Nunca se comeu tão mal os nossos jovens. Nos últimos anos, isso tem acontecido demais, né, doutor? Eu acho que tem muito a ver com a questão da rotina, do trabalho, da pressa, né? Muitas vezes a gente vê pessoas que faz um lanche, come dentro do carro, né? Não tem o hábito de fazer o seu alimento em casa, de levar para o trabalho, ou mesmo almoçar, como dizia almoçar comida mesmo, né? Como dizem os avós da gente, né? O arroz, o feijão, a carne de maneira moderada. A própria carne, né? não era um problema assim. Por quê? Porque se fazia a mistura dos alimentos corretos, né? Isso. Tudo, Vanusa, é o excesso. Sim. Não pode comer carne vermelha? Não, tem que comer carne vermelha. É uma das fontes de proteínas mais importantes que nós temos. Mas eu acho que de forma moderada. Vou comer todo dia ou todo fim de semana eu estou comendo picanha gorda, né? Tomando cerveja, comendo picanha, ali tem sal, tem gordura e vem outros problemas cardiovasculares, por exemplo, né? A gente tem percebido que as pessoas têm se alimentado não com comida de fato. Tem pessoas que quando chega a hora do almoço, elas vão comer ali só uma carninha, uma batatinha frita. Aí diz, não, eu tô comendo uma saladinha. Às vezes nem é. Às vezes é uma super salada, muito bem misturada, e que você acha que você está colocando toda a saúde ali dentro. Esse corre-corre das pessoas tem feito verdadeiramente elas comerem de qualquer jeito, que é o que o doutor acabou de falar. Agora vamos falar de mito ou verdade. Que história é essa de que a babosa cura câncer de intestino? Não tem, Vanusa, assim, é fundamental esse entendimento, não só da babosa. Sim. Eu acho que eu já tive pacientes, por exemplo, que por sinal não se deram bem, que simplesmente abandonaram o tratamento convencional para fazer tratamentos que não tem nenhuma comprovação científica. Tem o cachorro pelado também, que é o avelóis, e isso não tem. O que eu digo para os pacientes? Você pode tomar algum chá, alguma coisa, ok, mas não abandone o seu tratamento convencional, o tratamento que é provado, né, que é aprovado e que é confirmado pela ciência. Tem gente que abandona o tratamento e os desfechos são os piores possíveis. Doutor, as pessoas falam que quando a pessoa está iniciando, ou quando ela está provavelmente com câncer, ela não vai sentir dor. Isso é real quando o assunto é o câncer? Essa questão, normalmente quando as pessoas falam de câncer, né, vem muito essa ideia, né, do sofrimento, da dor. Então, na verdade, são alguns tumores que provocam dor. Por exemplo, colo retal. Então, câncer coloretal, quando é que ele provoca dor? Quando ele é um tumor volumoso, quando ele é um tumor localizado mais nas porções finais do intestino do reto, perto do ânus, que envolve bexiga, envolve útero. Por exemplo, existe o cólon do lado direito, o intestino grosso do lado direito. O tumor cresce muitas vezes de forma assintomática. Tá? Às vezes o paciente tem um câncer que tem metástase no osso, isso provoca uma dor absurda, às vezes pode pegar um nervo, uma coisa. Então, assim, isso é geral para todos os cânceres. Em geral, tumores volumosos e em locais delicados, como a pelve, né, a pelve masculina e feminina, é um local que tem bastante nervo e que pode, sim, causar muita dor e sofrimento aos pacientes. Bom, isso chama atenção e também abre uma oportunidade para você buscar logo um profissional. Queria que o senhor falasse um pouquinho se algo relacionado ao câncer de colo retal
puxa um pouquinho também para as pessoas que têm problema de hemorroida, ou não? Então... Porque eu acho que tem muita gente que tem dúvida relacionada a isso, não é, doutor? A hemorroida, o que é hemorroida, né? Na região do ânus existem veias normais, sim, vasos, né? Veinhas, artérias, e essas veias, por alguns motivos, elas se dilatam. Então, a hemorroida é isso, sim, né? A hemorroida, ela não tem absolutamente nada a ver com câncer coloretal. Por que as pessoas ligam tanto, né? Então, a hemorroida, ela não vira câncer, a hemorroida não é câncer. Por que as pessoas ligam isso aí? Porque, na verdade, o sintoma de uma hemorroida, que é um sangramento, pode ser um sintoma do câncer de intestino. Então, o paciente, se você me perguntar, tá com sangue, normalmente é o sangramento vivo. O sangramento vivo nas fezes, você imagina um vaso sanitário branco gotejando um sangue vermelho vivo, o desespero. Então, normalmente, esse sangue vivo gotejante, ele tem mais relação com hemorroida do que com câncer. Você falou de sangue pisado nas fezes, esse é que preocupa mais, aquelas raginhas de sangue, isso preocupa mais do que um sangue. Isso, né? Mas não tem relação de câncer com hemorroida, elas compartilham o mesmo sinal, sintoma, que é o sangramento. Pronto, e chegou na terceira idade, é muito importante que a família marque presença, né, no oncologista, para que veja como está toda a situação dessa pessoa, né? Então, nós ainda temos, eu acho que é mais da nossa população, de esconder. A própria cultura, de não acreditar. Você vê que as pessoas não falam, às vezes, o nome. É aquela doença, fulano está com aquela doença, aquela doença ruim, né? Então, eu acho que esse entendimento, quando a gente conhece, quando a gente estuda, e vocês têm um papel importante na mídia de divulgar essa informação, eu acho que é fundamental. Você imagina, um idoso, eu já tive pacientes, Vanusa, para você ter uma ideia, que descobriu que tinha um câncer, não tem a ver com o assunto, um câncer de mama, por exemplo, a mãe, já idosa, você falou de terceira idade, estava escondendo a doença, já era uma massa enorme, ulcerada, com mau cheiro, a filha descobriu, a filha, uma enfermeira, descobriu porque a mãe pegou uma queda e viu o sangue. Quando viu o sangue, não tinha nada a ver com a queda, era simplesmente a mama. Então, é importante os familiares estarem atentos, né, os cuidadores de pessoas idosas, a esses sinais e sintomas. Em relação ao câncer de intestino, tem também a constipação, o fato do intestino estar preso. Não é que isso também seja um fator de risco importante, é porque isso pode ser um sinal ou sintoma de que ali já esteja instalado um câncer de intestino. Pronto. E os exames necessários são quais? O câncer coloretal, ele tem prevenção. Então, do jeito que um paciente, uma mulher, faz a mamografia todo ano, faz o Papa Nicolau, a prevenção do colo uterino todo ano, o homem faz o PSA e o toque retal para a próstata, o câncer de intestino, ele tem uma prevenção, inclusive, assim, deveria ser muito mais divulgado isso, porque é a prevenção que mais impacta em reduzir morte por câncer. Esse exame chama-se colonoscopia, que é aquela endoscopia que faz pela região do ânus, que está indicada para pacientes acima de 45 a 50 anos. Pessoas que têm um fator de risco maior na família é hereditariedade. Então, às vezes, tem pacientes, tem famílias que o paciente diz, doutor, a minha mãe morreu, eu teve câncer de intestino, a minha tia, a irmã dessa minha mãe, um primo. Então, você vê que aquela família pode ter algum gene, alguma alteração. Aí é o conceito de câncer hereditário, que em torno de 10 a 15% dos casos tem relação com isso. Então é o paciente, doutor, poxa, eu sou atleta, nunca fumei, só como peixes e verduras, mas tive câncer. Então, infelizmente, em torno de 10% dos pacientes tem essa relação hereditária. Então, essas pessoas precisam realizar a colonoscopia antes de 45 anos. Existem famílias, por exemplo, que com 25 anos as pessoas já começam a fazer a coluna. E é de 10 em 10 anos, dá para fazer. A menopausa também causa problemas desse tipo? Não, né? O que acontece é que a idade da menopausa já começa a ser uma idade de risco. Pronto, né? Tudo vai para a idade, né? Tudo vai para a idade. Mas sim com o seu comportamento durante toda a sua juventude. E a gente sabe que quando a gente é jovem, a gente acha que pode tudo, a gente acha que a nossa saúde está ali super completona. E aí é quando vai chegando realmente essa terceira idade, a chegada da terceira idade, que você vai começando a sentir os sintomas. E é importante falar sobre isso. Você viu que o doutor falou da mãe que já estava com aquele câncer, já numa situação bem mais complicada.
e que os familiares muitas vezes não conversam, muitas vezes não dão atenção para aquela pessoa mais idosa que está ali, e tudo isso tem que acontecer, esse cuidado, esse zelo. E hoje, no Março Azul Marinho, esse março que vem com essa prevenção aí do câncer de intestino, a gente chamou aqui para conversar com a gente o Tiago Diniz, que é médico oncologista e que trouxe estas informações importantes para você mudar a sua qualidade de saúde. Vamos mudar, trazer mais saúde para as nossas vidas e viver mais, com qualidade, né, doutor? É isso. Então, acho que ficam todas essas dicas, né, informações, que eu acho que isso, a principal forma de prevenir é a informação. Né? Eu acho que quando a gente tem um conhecimento, isso ajuda a prevenir, encarar, não esconder, não adianta. O paciente diz, eu não quero fazer meus exames porque eu tenho medo de descobrir alguma coisa, Sim. mas uma hora a conta chega. É verdade. Uma hora vai para o pronto-socorro com obstrução intestinal, acontece muito, você pega no HUT todo dia, opera os pacientes com tumor obstrutivo, né, de câncer de tumor intestinal. Tá certo, doutor, quero agradecer pela sua presença. Vai aparecer o Instagram na telinha, mas eu queria que o doutor reforçasse o Instagram para quem está em casa. É Thiago_P. Diniz. Muito obrigada pela sua presença, tá bom? Foi muito bom conversar com você. Como é bom a gente poder te informar e como é bom a gente se informar. Porque se você pensa que eu, como apresentadora, não fico aqui, com olhão de ouvido atento, prestando atenção em tudo, porque a gente traz as perguntas, mas a gente quer as respostas de um especialista. E hoje a gente está mais sabendo das coisas, se informando e menos se tratando. Isso é que me preocupa.